E que nessa noite nós venhamos fechar os nossos ouvidos para a nossa carne, fechar os nossos ouvidos para que o inimigo tenha tentado falar e soprar os nossos ouvidos e dar ouvidos sim ao Espírito Santo de Deus.
contraponto destino, mesmo aqui pode passado, onde sacia a fome, rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto do monte, mais perto da face, mesmo com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo
esteja mais perto, nós queremos orar por você. Senhor, Deus Pai, Deus te entrega essas vidas em tuas mãos. Te entrega esses corações, Pai. Peço que o Senhor venha ser com a vida deles nessa noite. Vai de encontro, Pai, a vida do Wagner neste momento. Vai de encontro aos seus sonhos e projetos. Vai de encontro, Deus, as perguntas que ele tem feito lá no íntimo, no secreto contigo, Pai. O Senhor vai de encontro, Pai, o teu coração. O Senhor conhece o coração dele mais do que ele mesmo, Pai. E eu peço que o Senhor vai de encontro ao coração dele neste momento, Pai. Deus, eu peço que o Senhor venha fazer uma varredura, Pai, do teu coração e tira tudo que não provém de ti, Pai. Vai tirando qualquer tipo de sentimento que não engrandece, que não exalta o teu nome, Pai. Vai tirando tudo aquilo que não é do Senhor, Pai. Vai tirando tudo aquilo que não provém de ti do teu coração, Pai. E tudo aquilo que tem impedido ele de avançar na tua presença, de caminhar mais perto de ti, de fazer a tua vontade, de se entregar cada vez mais para o teu reino, para que o Senhor venha fazer a tua obra na vida dele, Pai. Eu te peço que o Senhor possa primeiro chamar leitura no coração dele, Pai. Tira tudo que não provém de ti, Pai. E vai de novo as suas áreas, todas as áreas da sua vida, Pai. A tua área financeira, a tua área espiritual. Deus, vai de encontro a tua vida secular, vai de encontro a vida daqueles que o cercam, Pai. Porque o teu filho tem sido usado para falar com o povo que o cerca, Pai. O Senhor tem confiado essas pessoas na vida dele e tem confiado que ele fale com o Senhor para cada uma delas, Pai. Eu peço que o Senhor vai agir no teu coração, Pai. Vai tocando na tua mente, nos seus olhos, nos seus ouvidos, Pai, para que todo e qualquer membro do corpo dele que tem vida e se mexe, Pai, venha exaltar o Senhor, venha fazer a tua vontade, Pai. Que meu filho venha cada vez mais para te buscar em oração, te buscar no secreto, Pai. Vai de encontro aos seus pedidos de oração, vai de encontro às suas causas, às suas súplicas, Pai. O Senhor conhece e entende, Pai, o teu coração e sabe o que ele necessita, Pai. Então eu peço que o Senhor vai suprindo todas as necessidades do teu filho neste momento, em nome de Jesus, Pai. Eu te entrego a vida do filho nas tuas mãos. Vai de encontro a vida desse jovem, Pai. Vai de encontro ao teu coração, à tua mente. Vai de encontro, Deus, à tua juventude, Pai. Que o Senhor venha cada vez mais cuidado, Pai, como jovem. Pai, que esse mundo não venha correr a ele, nem afetá-lo, Pai. Mas para que ele venha ser o diferente desse mundo. O jovem que leva a tua palavra aos seus amigos. O jovem que fala do Senhor no seu ciclo de amizade, Pai. Que ele venha ser um jovem totalmente diferente dos iguais, Pai. Que ele possa fazer a diferença nesse mundo, Pai. Que ele possa ser usado por ti para alcançar muitas e muitas vidas, Pai. Que os seus amigos, Pai, que o cercam, aquelas pessoas que têm ele como alguém querido, Pai, venham ouvir da tua palavra através da boca do Pedro, Pai. Eu te entrego o coração e a mente dele, Pai. Eu também te peço que o Senhor toque nas áreas mais íntimas e profundas da sua vida, Pai. Que o Senhor vai de encontro ao mais íntimo e profundo do teu coração. Que só ele o Senhor conhece. O Senhor conhece as suas dores, conhece as suas falhas, conhece os seus medos, as suas inseguranças. Que eu peço que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a vida dele, sobre todas essas áreas do qual não são confortáveis para ele ainda. Mas eu creio que o Senhor já está trabalhando na vida dele, Pai. Eu te peço que o Senhor venha trabalhando na vida do teu filho, Pai, na vida desse jovem. Que ele venha cada dia mais para te buscar. Que ele venha cada dia mais para depender de ti. Que ele venha cada dia mais para se entregar verdadeiramente a ti, Pai. Para que o teu Santo Espírito venha conduzir os seus passos. Para que o teu Santo Espírito venha conduzir a cada passo que o Pedro venha dar na sua vida, Pai. Eu te entrego a sua vida em todas as áreas, Pai, por completo. A tua vida financeira, a tua vida afetiva, a tua vida espiritual, Pai. Eu peço que o Senhor seja o centro e o alvo do Pedro, Pai. Que ele venha te buscar e não se cansar de buscar o Senhor no nome de Jesus, Pai. Eu aqui também te entrego toda a tua igreja, Pai. Aqueles que não vieram aqui à frente, Pai, mas o Senhor conhece o profundo, o íntimo do coração de cada um, Pai. Eu peço que o Senhor vai de encontro a cada coração que está aqui nessa noite, vai de encontro a cada uma dessas vidas, Pai, a vida da Maria, do pastor Adriano, da Diana Valéria, a vida da Maria Clara, Pai. Eu te entrego em tuas mãos, Pai, a minha vida. Eu peço que o Senhor venha fazer a tua vontade em nossas vidas, Pai.
dízimos e ofertas específicos. Em todo momento de dizimar e ofertar. Momento que o Senhor tocar no teu coração, em forma de gratidão. Feche a casa do Senhor. Em forma de gratidão, se seu coração é grato por tudo que o Senhor tem feito na tua vida e através dela. A qualquer momento desse culto, dessa celebração, sinta-se à vontade para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia lá em João, no capítulo 5. Ontem na célula a gente estava conversando na célula normal, mas chegamos no momento que a gente falou sobre esse paralítico do tanque. E foi levantada a questão de tinha tanta gente naquele local, como que um paralítico foi curado e ninguém conseguiu enxergar isso? Não está lendo aqui? A partir do verso. Eu vou ler do. Não vou ler, mas eu quero que vocês leiam do versículo 1 ao 30. Mas aí vocês leem em casa com mais calma sobre essa passagem. Mas eu vou ler agora o versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E eu queria enfatizar agora primeiro o versículo 3, onde diz que ali ficava grande número de pessoas doentes. E como pode ter uma multidão de pessoas em um lugar onde Jesus Cristo chega, cura alguém, a pessoa que é paralítico há 38 anos, fica ali no mesmo lugar há 38 anos, levanta, pega a sua maca e vai embora, e ninguém consegue perceber que Cristo curou ele. E aí eu lendo essa passagem algumas vezes, eu cheguei à conclusão de que eles estavam focados. Eles estavam focados no objetivo deles. E tem algo de errado em estar focado? O que vocês acham? É errado a gente focar em algo? É errado a gente estar focado em algo? Não tem nada de errado em estar focado. Mas o foco deles estava naquele tanque. E eles não conseguiram enxergar que a cura passou por eles. Eu vou destrinchar. Não precisa falar coisa. Mas eu vou continuar aqui a partir do verso 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado:
hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. E aí, o primeiro ponto que eu marquei aqui são sobre esses judeus, né? E eu tive uma visão como se fossem religiosos, digamos assim. E vocês vão entender que todos esses que eu vou falar, eles têm um objetivo, eles tiveram um objetivo. E os religiosos, os judeus, eles tinham um objetivo. E o objetivo deles naquele momento era fazer com que o povo cumprisse a lei, né? A lei de Moisés, basicamente. A lei era que não podia trabalhar aos sábados. E eles estavam focados nisso. Não pode trabalhar aos sábados. Um paralítico há 38 anos estava ali naquele tanque parado. E aí ele é curado por um homem. Ele é curado, ele levanta, pega a sua maca e anda. E aí os religiosos vão e falam: olha, ele está trabalhando no sábado. Como pode eles verem o milagre acontecer na frente deles? Alguém que eles veem há muito tempo ali parado, sem poder se mexer. E eles estão preocupados que não pode trabalhar aos sábados. No verso 9 e 10, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Eu fiquei muito, assim, espantada quando eu cheguei nessa conclusão de que eles simplesmente viram o pecado e agiram como se isso fosse natural, como se isso fosse o normal. Tá bom, o homem foi curado, mas ele está trabalhando no sábado, não pode. Então a gente vê que a religiosidade, o apreço pela lei, o apego pela lei, fez com que eles não conseguissem enxergar que o homem foi curado. Então, eles ficaram muito preocupados porque ele trabalhou aos sábados, mas não conseguiram enxergar que ele foi levantado daquele lugar. No verso 11, ele diz: mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Eles perguntam quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar. Imagine se, por acaso, eu tracei esse paralelo na minha cabeça. Se por acaso esse paralítico tivesse os 4 amigos, como o coxo lá de Marcos 2, que é citado lá em Marcos 2. Imagina se ele tivesse esses 4 amigos. E aí os 4 amigos iam lá, pegava ele, botava ele no tanque, era curado. Se por acaso os 4 amigos conseguissem chegar primeiro do que outra pessoa, porque o primeiro que tocasse na água quando fosse agitada seria curado. E eu fico imaginando quão mais trabalhoso seria se ele tivesse 4 amigos. E aí seria um grupo trabalhando aos sábados. Mas Cristo foi lá, Jesus foi lá, só falou com ele ali, e ele pegou aquela maca dele, que eu acredito, eu pesquisei bastante, né, para tentar entender essa questão um pouquinho, né, do que passava na época. E eu acredito que na época ele vivia ali há muito tempo. Eu não sei se levavam ele ali todos os dias, mas acredito que ele já vivia ali, já era basicamente morava ali, eu acho. E eu acredito que a maca dele seria como se fosse
porque ele estava carregando algo simples. Ele foi ficaram perguntando para ele quem era esse que mandava ele trabalhar aos sábados, quem era esse que havia curado ele. E, cara, ele teria muito mais trabalho se alguém fosse ajudar ele. Ele teria muito mais trabalho se ele tivesse amigos que pudessem levar ele lá no tanque. Mas enfim, eles continuaram a querer saber quem era Jesus. Mas eu vou falar agora sobre os influentes que estavam ali naquele tanque também. Eles também estavam com um objetivo. Eles estavam focados nesse objetivo, que era ser o primeiro a entrar no tanque quando o tanque fosse agitado, quando as águas fossem agitadas. Eu estava lendo, e aí eu vi um moço que falou que muito provavelmente a água era agitada uma vez no ano. Muitas pessoas estavam ali esperando o seu momento, então acredito que esse moço estava ali há 38 anos, mas acredito que muitas pessoas estavam ali anos e anos e anos e não tiravam os olhos do foco deles, que era somente esperar a água ser agitada novamente. E eu acredito que muitos de nós, hoje em dia, de estar ali naquele tanque, ficaria agoniado. Eu acho que ele não conseguiria ficar. Vocês conseguiriam ficar anos e anos ali esperando? Mas eles estavam ali, pacientemente e focados no objetivo deles. Só que o objetivo deles era ser curados. O objetivo deles era ser curado. Mas a cura passou por eles e eles não conseguiram enxergar. Eles estavam tão focados em esperar a água se mexer que eles não perceberam que Jesus estava passando por eles. E o paralítico? O paralítico, ele também tinha um foco, que era que chegasse alguém que o levasse até lá o tanque. Mas chegou um homem até ele e perguntou: "Você quer ser curado?" E foi somente uma pergunta. O paralítico responde que ele não tem ninguém que ajude a ele a chegar lá. Ele não tem ninguém que ajude ele a chegar antes do primeiro. O homem já estava ali sem esperança. Ele já não tinha recurso, ele já necessitava de ajuda porque ele não conseguia chegar lá sozinho. E ele ouve um homem falar para ele, perguntar para ele se ele quer ser curado. Eu acredito que possa ter passado muitas coisas pela cabeça desse paralítico. E uma delas seria: eu estou aqui esperando a água se mexer. Por que esse homem me pergunta se eu quero ser curado? É tipo como se não é óbvio que eu quero ser curado, mas mesmo assim, eu não sei, pode ter passado muitas coisas,
Mas mesmo assim, ele só aceitou. Ele não duvidou, ele não precisou conhecer quem era que estava falando, ele não precisou nada. Ele só aceitou. Eu estou aqui à procura de uma cura. Esse homem fala para me levantar, pegar a minha maca e andar. Se ele realmente é alguém, eu vou levantar e vou conseguir andar. E ele, sem conhecer Jesus, sem pensar duas vezes, ele fez isso. E ele foi curado. Mas se ele tivesse duvidado? Mas e se ele não tivesse prestado atenção naquele moço passando? Se no caso aquele moço chegasse até ele e ele não prestasse atenção no que ele dissesse? Se ele não fosse sincero? Se ele não fosse educado? Se ele chegasse já falando: não me irrita não, que eu estou aqui esperando um tempão para alguém me carregar, ninguém me carrega, você vai me perguntar. Eu estou aqui. Então, se ele fosse alguém que já tivesse perdido a esperança e ter ficado irado, irritado, ter ficado com raiva de todos, eu acredito que ele era um homem possivelmente triste, porque é algo que ele estava ali tanto tempo, sozinho, sem conseguir chegar até lá ao tanque. Mas ele simplesmente levantou e foi. E se nós fôssemos mais cordiais com Deus? E se nós parássemos para escutá-lo? E se nós prestássemos atenção no que ele fala hoje? E se nós não quisermos prestar atenção? E se nós fecharmos os nossos olhos àquilo que Deus tem nos mostrado? E se nós ficarmos irados? E se a ansiedade tomar conta do nosso coração? E se a ansiedade tomar conta do nosso coração? Cristo e Cristo. Cristo some da nossa visão. Assim como aconteceu com aqueles que estavam ali à procura da cura, a cura passou por eles e eles não enxergaram, pois eles estavam focados no objetivo deles. Então eles não enxergaram Cristo passar. E se a ansiedade tomar conta do coração, Cristo some da nossa visão. Quando alguém permite que a ansiedade tome conta do coração, você duvida das pessoas ao seu redor. Quando a ansiedade toma conta do seu coração, você duvida de você mesmo, do que você consegue ou não fazer, do que você duvida de você mesmo. E pior, quando a ansiedade toma conta do seu coração, você duvida até mesmo de Deus que você serve. Porém, Cristo, Ele é a solução. Cristo, Ele é a solução para os nossos problemas, as nossas ansiedades. Cristo, Ele nos faz enxergar novamente a esperança viva. A solução é voltar os nossos olhos para Ele. É voltar os nossos olhos para aquilo que Ele tem dito. É voltar os nossos olhos para aquilo que Ele tem nos mostrado e aquilo que Ele tem nos pedido a fazer. Cristo, Ele chama
Venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu aliviarei. Cristo, Ele é a solução de todos os nossos problemas. Mas se Cristo é a cura e Ele passa por nós a todo momento, Ele só está esperando que os nossos olhos estejam atentos procurando Ele. Ele só está esperando que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a sua voz. Na célula ontem, teve uma frase que falou: enquanto existe vida, existe esperança de reconciliação. Então, enquanto existe vida, existe esperança de que Cristo pode renovar a sua fé. Existe esperança de que Cristo pode novamente te curar. Existe esperança de que você pode voltar a ver. Você pode ser curado. O seu emocional, o seu físico. Cristo ainda nos dá esperança, com a sua infinita graça e misericórdia. Então a pergunta que eu queria fazer é: se Cristo fala conosco o tempo todo, se o seu Espírito Santo fala em nossos corações o tempo todo, onde os nossos olhos estão fixos que não conseguimos enxergar isso? Onde está o nosso olhar que não consegue enxergar o milagre da vida que Ele tem feito em nós? Qual é a coisa, o algo, o objeto, a pessoa? Qual é o local? Onde é que você está com seus olhos fixos, que você não consegue enxergar a cura passando na sua frente? A cura e a esperança está diante de nossos olhos todos os dias. E acredito que muitos de nós, em algum momento, pensou que Cristo não estava, que Cristo não falava com você, que Cristo não te ouvia, que Cristo não estava ali, mas porque você achava que Cristo só trabalhava com coisas extraordinárias. Mas muitas das vezes, Cristo nos traz a cura numa conversa simples, numa pergunta, num abraço. Muitas vezes, Deus nos cura da sua forma mais simples, humilde e linda possível. Mas os nossos olhos estão tão fixos no extraordinário, no grande, que a gente não consegue enxergar que Cristo está ali querendo cuidar. E eu acredito que nós vivemos em um tempo onde a ansiedade, a depressão, as doenças da mente, elas acabam como eu posso dizer, ela acaba fazendo com que as pessoas tenham pressa da vida, de viver, de fazer rápido, de ser agora, de ser um instante, de ser um momento. Mas as pessoas estão vivendo assim e estão confortáveis com o que estão vivendo, por elas estar de boa ficar nesse lugar. E eu penso que se o paralítico tivesse confortável naquele completo desconforto, e se ele tivesse confortável de estar ali, será que ele pegaria sua maca? Se ele tivesse tranquilo de estar ali naquele lugar, só esperando a sua vez, será que se ele não se movesse, se ele não obedecesse, se ele não fizesse, se ele não ouvisse, se ele não respondesse de forma clara,
ele teria visto a cura na vida dele? Eu queria que o Miguel louvasse um cante. E nessa canção fala a seguinte coisa: como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não pode operar. Por que insistir em não ver os teus milagres? Tu és poderoso. Quem sou eu para negar o teu poder, Senhor? Agora eu posso enxergar. Em ti eu posso confiar. Estou firmado em Deus que faz milagre. Tu és poderoso. Então, esse louvor, ele basicamente diz o que eu queria passar nessa mensagem. O que Cristo quis passar para mim e que eu passasse para vocês. Essa canção, ela fala sobre não enxergarmos o que Cristo já fez por nós. Sobre não enxergarmos que nós servimos um Deus completamente poderoso. Como nós podemos olhar para Ele e ainda pensar que Ele não pode fazer? Existe algo impossível para o nosso Deus? Como eu me esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar. Por insistir em não ver os seus milagres? Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Agora posso enxergar, em ti eu posso confiar. Estou firmado no Deus que faz milagre, faz milagre. Tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Então, quem somos nós para negar? Quem somos nós para não enxergar tudo que Ele faz nas nossas vidas em todos os dias? Quem somos nós para não acreditar que nós servimos um Deus Todo-Poderoso? Quem somos nós para retruncar, para pensar: será que vai dar certo? Irmão, se Deus falou, se Deus te chamou, se Deus te deu uma palavra, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, acredite, Ele vai fazer. Se Deus Ele falou com você, se Deus Ele já te entregou algo, acredite, Ele vai fazer. Ele tem te sustentado e Ele vai continuar.
Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Então, mais tarde, Cristo o encontrou. E eu estava conversando com o Miguel e eu tive uma percepção de que se Cristo o encontrou, é porque ele estava se perdendo novamente. Se Cristo o encontrou, é porque aquele paralítico não tinha entendido quem era aquele que curou ele. E Jesus fala: não volte a pecar. Cristo, ele está nos curando. Cristo, ele está nos libertando todos os dias. Ele está disponível a todo tempo para nós. Mas ele diz: você está curado, não volte a pecar. Você está curado, não volte para onde eu te tirei. Você está curado, não volte nesse lugar onde você vai adoecer novamente. Então acredito que aquele homem chegou naquele estado, chegou naquele agravante por escolhas erradas da sua vida. Mas ele foi encontrado. E se ele foi encontrado, ele tem uma chance de viver com Cristo novamente. Eu quero estar orando para a gente encerrar. Estou orando para a gente dar recebimento ao culto.
eles desejem estar em sua presença. Pai, em nome de Jesus, tome essa igreja em suas mãos, tome aqueles que não conseguiram chegar, tome, Deus, a vida de cada um que não pôde estar aqui nessa noite. Eu peço que o Senhor entre, Deus, com o seu poder de cura, libertação, transformação. Pai, aqueles que não puderam vir por ter compromissos, Pai, que o Senhor esteja com eles nesses compromissos, que o Senhor esteja, Pai, fazendo eles um canal de bênção naquele lugar onde eles estão, que eles sejam luz, Pai, naqueles lugares, Pai, que eles sejam, Pai, a sua voz lá, em nome de Jesus, Pai. O amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus